O Centro Cultural e Recreativo de Potena acolheu no seu renovado circuito a quinta corrida do Campeonato Nacional de Supercross. Foi uma prova em que compareceram 26 pilotos, um número reduzido, mas o habitual. Estamos com imagens da partida da primeira meia-final, em que Paulo Gonçalves foi logo para a frente, seguido por Paulo Santos, Henrique Vendra, Sandro Marcos, Luís Correia, Paulo Felício e Ricardo Aires. Ainda na primeira volta, Henrique Vendra vai ultrapassar no ar Paulo Santos. Henrique Vendra terminou esta corrida em terceiro. Para Paulo Gonçalves é que não há problemas, o piloto desde o início que foi para o comando, posição em que está interessado em manter até ao fim. Henrique Vendra, ainda na frente de Sandro Marcos, uma luta gira que durou até à sexta volta. Luís Correia também não tem adversários nas 125, voltou a ser o melhor com o quarto posto final. Paulo Gonçalves, imperturbável no comando desta primeira meia-final. Voltamos a lembrar que são apurados para a grande final os 6 primeiros de cada, depois mais 4 na super repescagem. Sandro Marcos, ainda em terceiro, neste caso na frente de Luís Correia em KTM 125, um piloto que se está a portar muito bem neste campeonato, embora seja difícil melhorar na geral. Andaram assim, mas no final terminaram por ordem inversa. Paulo Santos e Ricardo Aires, sexto e quinto, ambos apurados. Lembramos que Aires correu também nas 125. Rui Jordão, José Monteiro, dois pilotos que não se qualificaram para a final, foram 11º e 7º. Não houve luta para o primeiro lugar, mas sim para o segundo, entre Henrique Vendra e Sandro Marcos. O piloto algarvio foi segundo até à sexta volta, para depois Sandro Marcos, numa manobra apertada, colocar Vendra fora de pista, o que vamos ver dentro de momentos. Embora terminar em segundo ou terceiro seja a mesma coisa, porque são ambos apurados, um facto é que ninguém gosta de ficar para trás e, em função disso, o atual campeão nacional quis ser ele o segundo e forçou a ultrapassagem, colocando deste modo o piloto algarvio de fora. Embora ninguém tenha caído, o que é de salientar. Claro que Henrique Vendra não gostou da manobra, porque perdeu uma posição, queixando-se no final de dores num ombro que nos pareceu não ter existido, toque entre eles. Foi uma situação menos agradável, mas que passou sem mais problemas. Embora os responsáveis do piloto algarvio tenham dito que, se fosse ao contrário, não sabiam o que podia acontecer. Paulo Gonçalves, sempre na frente, uma posição a que habituou toda a gente. O piloto da Moto Gomes ganha quase sempre e nesta corrida o concorrente que lhe podia dar um pouco de luta, o seu colega da equipa Sandro Marcos, só agora deu um ar da sua graça, embora e por enquanto sem andamento para contrariar o concorrente desposente. Aqui vai Sandro Marcos em segundo, foi-se embora de Henrique Vendra. Henrique Vendra teve que contentar-se com o terceiro lugar. Ricardo Aires, segundo nas 125 e quinto na geral. Fim de corrida com vitória esperada de Paulo Gonçalves, que ganhou mais de 17 segundos ao segundo Sandro Marcos. Henrique Vendra foi terceiro a mais de 30 segundos do vencedor. Como se disse, Luís Correia foi quarto e primeiro das 125, seguido por Ricardo Aires e por Paulo Santos, os 6 apurados. Partida da segunda meia-final, que ia apurar mais 6 pilotos para a final, sendo os principais favoritos Hugo Santos e Jorge Brioso, que tinha ganho a segunda eliminatória. Jorge Brioso foi logo para a frente, seguido por Hugo Santos, Márcio Rocha, Marco Garcia e o espanhol Ricardo Pazos. Foram estes os pilotos que andaram nas posições cimeiras. Hugo Santos ainda atrás de Jorge Brioso. Será que vai durar muito mais tempo assim? Já vamos ver que Santos não está interessado em manter este lugar, daí que tudo vai fazer para alterar a situação. Claro que Hugo Santos é o novo líder desta segunda meia-final. Brioso aguentou esse lugar até à terceira volta para depois ter que ceder. De qualquer modo, foi segundo até ao final. Entretanto, Márcio Rocha, aos papéis na passagem pelos Upis, não caiu por pouco. Marco Garcia foi de uma regularidade notável. Foi quarto da primeira à última volta. Luís Ferreira começou a corrida na 9ª posição e terminou em quinto, que chegou e subjou para o apuramento para a final. Felizmente que desde Souro que o jovem piloto da Moto Gomes não cai.
Ricardo Pazos largou a Yamaha a 4 tempos e correu com uma 250-2. Foi sexto. Hugo Santos não se podia descuidar porque Brioso não andava longe. De qualquer modo, o piloto de Trás-os-Montes está seguro no comando da corrida. Tudo leva a crer que vai ganhar a prova. Agora é o principal favorito. Andaram assim durante toda a corrida Márcio Rocha na frente de Marco Garcia. Por vezes lutaram pelo terceiro lugar. Ganhou Márcio Rocha. Jorge Brioso, na impossibilidade de acompanhar Hugo Santos, contentou-se com o segundo lugar, que chegava para o apuramento para a final. Márcio Rocha apresentou-se em Ponteira a andar bem e nesta corrida, na impossibilidade de se chegar ao segundo Jorge Brioso, e depois de se ter visto livre de Marco Garcia, terminou num ótimo terceiro posto, que também chegou para o apuramento para a final. Marco Garcia foi sempre quarto, foi apurado para a final. Luís Ferreira chegou ao quinto lugar a 2 voltas do fim. Ricardo Pazos terminou a seguir. Com Hugo Santos tudo bem, o piloto segue no comando sem grandes hipóteses de ser incomodado porque Brioso vem um pouco atrás. Com Jorge Brioso passa-se a mesma coisa, segundo lugar chega e sobeja para ser apurado para a final, o grande objetivo de toda a gente. Márcio Rocha também está bem na posição que ocupa, é terceiro, sem hipótese de alterar o seu lugar, a não ser que aconteça qualquer anormalidade, o que acabou por não acontecer. Fim da segunda meia-final com vitória de Hugo Santos. Jorge Brioso vem logo a seguir com mais cerca de 5 segundos. Márcio Rocha foi terceiro, Marco Garcia quarto, seguido por Luís Ferreira e Ricardo Pazos. Como começa a ser hábito na Ponteira, a organização brindou o público com uma espetacular sessão de fogo de artifício. Ela aqui fica. Uns minutos após o fim da sessão de fogo de artifício, iniciou-se a grande final, a tal corrida que vai dar pontos para o respectivo campeonato. Paulo Gonçalves não perdeu tempo e foi logo no arranque para a frente da corrida, isto sabendo que não podia descansar porque Hugo Santos ia andar por perto. Como se esperava, atrás de Paulo Gonçalves, além do grosso da coluna, vinha Hugo Santos, à espera de qualquer falha do guia, falha essa que, como veremos, nunca aconteceu. Em terceiro segue Sandro Marcos, seguido por Jorge Brioso, Marco Garcia, Henrique Venda, Márcio Rocha, vem atrás. Nova imagem dos pilotos da frente, com Paulo Gonçalves sempre no comando, seguido por Hugo Santos, Sandro Marcos, Jorge Brioso, Marco Garcia e Henrique Venda. Bom, agora vamos ficar só com os dois primeiros, Paulo Gonçalves e Hugo Santos, perto um do outro. O erro está proibido para qualquer um destes pilotos, porque era aproveitado pelo outro. Um pouco mais atrás, vêm os perseguidores liderados por Sandro Marcos, que já se apresentou mais perto do seu melhor estado de forma. Jorge Brioso, Henrique Venda, Marco Garcia, Márcio Rocha, Luís Correia e Ricardo Pazos são os senhores que se seguem. Nova imagem dos pilotos da frente, Paulo Gonçalves e Hugo Santos continuam relativamente perto um do outro. Jorge Brioso foi quase sempre quarto. Depois, com a queda de Santos, passou para terceiro. Mais um bom resultado do piloto de Almeirim. A cerca de 8 segundos de Brioso e 32 do vencedor, terminou no quarto lugar o algarvio Henrique Venda. Ficamos com a impressão que o jovem piloto necessita de um pouco mais de treino para tentar incomodar os pilotos à frente. Era importante que isso acontecesse, porque, como veremos mais à frente, vamos ficar durante uns tempos sem mais um piloto que anda nos lugares cimeiros. Márcio Rocha a caminho do quinto lugar. Luís Correia, sexto da geral. Ricardo Pazos, com a Yamaha 250 a 2 tempos, foi sétimo da geral. Luís Ferreira voltou a terminar uma corrida de Supercross, o que agradou a toda a gente. Começou mal a final, andou em último, recuperou, lutou com Pazos e terminou em oitavo e segundo nas 125. Até à 11ª volta, Marco Garcia andou na frente de Márcio Rocha.
Depois, a partir daí, perdeu algumas posições e não foi além do nono posto. Márcio Rocha foi quinto e Luís Correia sexto e melhor entre as 125. Paulo Gonçalves, de pedra e cal no comando da corrida, ninguém o agarra. O piloto, sempre com ritmo forte, segue provavelmente a caminho de mais uma vitória. Brioso em quarto, mas vai terminar em terceiro com a queda de Santos. Francisco Duarte não foi além do 14º lugar. Hugo Santos sempre em segundo, um lugar que toda a gente se convenceu não perderia. Mas nem sempre o que parece é, porque embora o interesse do piloto fosse esse, e já que não tinha hipótese de passar Paulo Gonçalves, o segundo posto era uma boa posição, mas nem isso aconteceu, como veremos um pouco mais na frente. Ricardo Aires não está a andar o que sabe. O piloto da Suzuki voltou a terminar cá para trás, mais concretamente no 10º lugar, com menos uma volta que o vencedor. Vamos, Sr. Ricardo. O Luís Correia precisa de luta para as 125. Paulo Santos com uma 250, aqui a ser ultrapassado por Luís Ferreira em 125. Continua imperturbável no comando da corrida, claro que estamos a falar de Paulo Gonçalves, que este ano ainda não perdeu uma única. Será que vai voltar a ganhar? Outra coisa não se espera. Jorge Ró Júnior andou de um modo geral cá para o fundo da tabela, terminou em 12º, com menos 2 voltas que o vencedor. Tinha vencido a super repescagem. Um pé que fugiu do patinho provocou a queda de Hugo Santos, aqui amparado pela sua mãe. Mais tarde veio a saber-se que fraturou a parte superior do fémur, tendo sido operado em Águeda na sexta-feira seguinte pelo Dr. Brainha, mais um médico das motos. Sem o seu principal adversário, que caiu a 3 voltas do fim, Paulo Gonçalves ganhou mais uma corrida, mantendo-se invicto no comando do campeonato. Como é hábito, o piloto espanzando efetuou mais uma volta de honra, agradecendo ao público o apoio que teve, muito mais do que em Coimbra, a terra da sua equipa. Mais um regresso à Potena completamente modificada e mais um pódio. As coisas não estão a correr muito mal este ano. Sim, estão a correr bastante bem. A última prova não efetuei devido ao problema que surgiu com a pista. Agora estou a tentar recuperar o máximo de pontos possível e aqui o pódio foi bastante positivo. A pista está espetacular, está bastante técnica, muito gira de andar, torna-a muito cansativa porque é preciso aproveitar todos os bocadinhos ao máximo, mas está excelente. Fizeram um bom trabalho a Potena. Finalmente chegaste ao pódio. É verdade, foi uma corrida bastante boa porque hoje estava-me a sentir bastante bem e o segundo lugar foi um excelente resultado para mim. Senti que já estou a começar a ter mais confiança, o que era o meu objetivo, era começar a ter confiança, porque nas outras corridas ia para as finais e estava sem confiança. A partir de agora vou continuar o treino que tenho andado a fazer, tenho andado a treinar bastante e agora com esta confiança que estou a ganhar, de certeza que as próximas corridas vou lutar ainda mais pelos lugares cimeiros.